Já? Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à nossa semana técnica RCTech. Hoje com a nossa última palestra com a professora enfermeira Aline. Ela vai estar ministrando a palestra com esse seguinte tema. E, professor, fique à vontade. Boa noite a todos e tenham uma ótima palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, tanto presencial quanto quem está online, né? E aí, como o João disse, nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema, a importância da enfermagem no processo de cuidado. Bom, eu gosto da ideia de que nós vamos estar em aula hoje. Hoje, na verdade, é mais um bate-papo, é uma conversa, para nós trocarmos algumas ideias sobre a enfermagem, sobre esse processo de cuidado, tá bom? Então, acho que a maioria aqui já me conhece, né? Está no presencial, alguns do online também. Mas, para quem não me conhece, eu sou a professora Aline Libório, sou enfermeira, tá? Me formei na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Sou especialista na área que eu falo que é a mais linda da enfermagem, que é a área da neonatologia. Professor, o que é neonatologia? É a área que cuida dos bebês, né? Dos recém-nascidos. Não tem melhor área que essa, né? Então, também tenho especialização na área de UTI neonatal e UTI pediátrica, juntamente com pós-graduação em docência do ensino superior, tá bom? Quando a gente fala na enfermagem, eu quero saber mais ou menos assim, o que vem na mente de vocês? Me fala enfermagem. O que passa pela mente de vocês? Uma palavra só. Cuidar do paciente. Cuidar, né? Então, a gente já associa o quê? Ao cuidado. Porque o cuidado é, digamos assim, um objeto do trabalho da enfermagem, digamos assim, vamos utilizar esse termo aí. Por isso, então, a gente precisa entender sobre esse processo de cuidar. É claro que aqui eu não vou trabalhar assim sobre a portaria, que a gente já viu alguns, né? Já viu a portaria comigo. A gente vai trabalhar de uma maneira mais objetiva, tá bom? Pode passar, por favor. E aí eu pergunto de vocês, cuidar o que é cuidar? Quando eu penso em enfermagem, eu penso em cuidar. Então, o que poderia ser o cuidar? Dar atenção. Minha palavra aqui, tem várias, a nuvenzinha, né? Está do online, me ajudando aqui a completar a nuvenzinha. Fique à vontade também, tá? Coloca aí no chat, ok? O que pode completar isso aqui pra gente? Cuidar para mim, a professora Aline, cuidar é responsabilidade. Essa é a palavra que eu escolhi livro, né? Porque para nós cuidarmos do outro, eu preciso ter muita responsabilidade, né? Então, eu tenho que ter responsabilidade no que eu vou fazer, no que eu vou falar, como que eu vou agir, né? Nas técnicas que eu vou aplicar. Então, cuidar é ser ético, né? Teve aula de ética, muito bem, né? Saquei. Então, ele teve aula de ética, então ele sabe que é importante, no processo de cuidar, a gente ter o quê? A nossa ética profissional, que a gente tanto trabalhou ali, ficou até com a média 10, né? Isso é maravilhoso. Então, ele traz aí pra gente que cuidar é ser ético. E o que mais? O que mais vem? Quando a gente pensa quando eu penso na enfermagem, eu penso em cuidar, e quando eu penso em cuidar, eu acho que o cuidar é responsabilidade, o cuidar é ser ético, e o que respeito ao próximo. E esse próximo é quem? É o meu paciente. Esse próximo é o familiar do meu paciente. O que vocês acham? Esse respeito ao familiar? A família. Será que eu tenho que ter respeito pelos meus colegas de trabalho? Com certeza. Bem, né? Então, tudo isso vocês percebem aí que o cuidar ele vai muito além do tecnicismo, né? Eu sempre falo para os meus alunos assim, apesar de nós estarmos num curso técnico que nós vamos aprender as técnicas dos procedimentos, eu gosto de estimular o lado crítico, eu gosto de estimular o lado humano, eu gosto de estimular o lado ético, porque aí a gente consegue englobar tudo que o cuidar, né? Quase tudo que o cuidar cuidar tenta nos proporcionar. O que mais? Amor.
Amor é uma palavra muito bonita, faz parte do cuidado. Então, muitas das vezes, se eu perguntar de vocês assim, por que vocês escolheram a enfermagem? Porque eu tive um familiar, um parente que eu gostava muito, eu cuidei muito daquela pessoa e tudo mais. Então, você, né, exerceu o cuidar juntamente com o amor que você tinha por aquela pessoa. Né? Porque, você, sendo bem sincera para vocês, cuidar não é fácil. Né? Cuidar, ele requer dedicação, ele requer amor quando ele é o nosso familiar. Não é verdade? O que mais? Empatia. Empatia. Para não ficar mecânico. Empatia. E o que é empatia? Empatia é eu conseguir me colocar no lugar do outro, mas não somente me colocar no lugar do outro, mas ver a situação por meio da perspectiva desse outro. Tá? E aí eu consigo entender um pouco mais das dores dele, entender o que ele está passando, né? Sem o meu julgamento, mas tentar ali me colocar naquele, no caso aqui, quando a gente fala em cuidar, a gente acaba ali trazendo um pouquinho na posição daquele paciente que está passando por uma situação ali difícil. Né? Então, cuidar é empatia também, perfeito. O que mais? Mais alguma coisa? Aí no chat, alguém colocou? O pessoal está escrevendo aqui. Cuidar é ouvir, responsabilidade, cuidado, respeito, cuidar de todos os tipos de pessoas, independente quem são. Muito bem. Tudo que fazemos tem que ser com carinho, pois temos que tratar o paciente como se fosse da nossa família. Muito bem. Então, aí, cada um de vocês tem uma percepção do que é o cuidar, né? O nosso objeto principal da enfermagem. Vocês vão descobrir que a gente, no meio desse cuidar, a gente vai trazer algumas outras vertentes aí que vão nos ajudar a exercer a nossa profissão de uma forma mais satisfatória, de uma forma científica, de uma forma técnica também, né, claro, mas com muita responsabilidade e com muito cuidado, né? Pode passar, por favor. E aí eu pergunto de vocês, de onde vem o nome enfermeiro? A gente falou que quando eu penso em enfermagem, eu penso em cuidar, quando eu penso em cuidar, eu penso em tudo isso aí que vocês falaram para mim, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, mas a gente pega esse cuidado e a gente sabe o quê? Que o cuidado ele já é progressivo, não é verdade? A gente pode exercer o cuidado sem a questão científica? Muitas das vezes, a gente cuida de um indivíduo, mas a gente nem veio aqui para a sala de aula, na verdade. Eu cuidei porque eu sabia como fazer, né? É algo que é, digamos assim, intrínseco, é algo seu. Ele né? foi passado de geração em Foi geração. passado de geração em geração. Eu não vim diretamente para uma sala de aula para cuidar de vida, né? Assim, nos primórdios. É claro que depois a gente vai profissionalizar e vai cientificar a enfermagem. Né? Mas se a gente for buscar o histórico do cuidado, a gente vê que as populações antigas elas já exerciam cuidar, né, de uma forma o quê? Mística, de uma forma intrínseca, de uma forma sua, né? Então passando de geração em geração, muitas vezes acreditando nos deuses, e aí esse cuidar com o desenvolver do tempo, com o passar do tempo, ele foi se desenvolvendo para que ele se transformasse em algo científico. Aí surgiu, então, a figura de um profissional voltado para o cuidado. E aí surgiu aqui a figura do enfermeiro. Né? Então, a palavra enfermeiro, ela é composta das palavras do latim, né, nutrix, que significa mãe. Né? Nossa, nunca sabia. E do verbo nutrire, que tem como significado criar e nutrir. Então, essas duas palavras, elas foram adaptadas para o inglês, né? Porque aqui a gente vai trazer não a palavra enfermeiro, mas a palavra nurses. Então, esse nurse aqui, olha, esse nurse, ele vem do nutrix, que significa mãe. Quando a gente traduz o nurse, a gente traduz para enfermeiro, para o nosso português. Mas a origem dela é uma origem inglesa, né? E aí, quando a gente fala em mãe, mãe pra gente é tudo, né? Minha mãe maravilhosa, cuidou de mim, né? Então, quando a gente fala em mãe, a gente já pensa nesse cuidado, a gente já pensa nesse afeto, na verdade? Também a mãe chamada, conhecida como mãe da enfermagem, é a Florence Nightingale. Isso, ela já aparece aqui. Não tem como a gente falar de processo de enfermagem, não tem como a gente falar de cuidar de enfermagem se não falar
na figura da Florence, né? Então, essa palavra, ela é em inglês, tá em inglês, e a gente traduz o nurse para enfermeiro, né? Então, vem aí lembrando pra gente dessa questão nutrição, criar, mãe, né? Então, percebo ali que tá tudo ali muito próximo. Pode passar. E a enfermagem, então, como eu falei para vocês, eu não vou entrar nesse processo da criação do conselho, de como ela se transformou numa profissão, porque assim, a gente vai ter um momento específico. A gente tem a disciplina, história da enfermagem, processo ético, que aí a gente vai destrinchar essa questão da criação da profissão da enfermagem. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que a enfermagem ela é pautada no cuidado, né? A base dela é o cuidado. Quando eu me proponho a ser enfermeira, eu quero estudar o quê? O cuidado, né? E outros exercer o cuidado propriamente dito. Só que aí a gente precisa de quem? Do profissional que vai fazer isso. Eu não posso mais fazer as coisas passadas de geração por geração. Eu não posso mais exercer uma ação porque eu acho que vai fazer bem, né? Porque eu acredito que todo mundo faz desse jeito e está dando certo. Agora eu vou o quê? Eu vou cientificar, né? A nossa profissão, ela é uma ciência que hoje vocês vão aprender, né? O que é essa ciência, mas pode ser que, de repente, amanhã a gente faça outras descobertas que a gente acabe mudando o procedimento para quê? Para adaptar, para trazer melhorias para esse paciente, né? Então, isso é ciência. A gente faz ciência. A enfermagem, ela é uma ciência e ela precisa ser vista como tal, né? Ela não pode ser empregada de qualquer maneira. E aí a gente tem, então, a figura dos profissionais de enfermagem. Então, quem é que vai exercer a profissão enfermagem? O enfermeiro, o técnico, o auxiliar e a parteira. A questão número 3 lá da prova de vocês, gente. O técnico, a enfermeira, a parteira. Então, aqui a gente precisa do quê? De uma legislação, né? Para falar para a gente quem é que vai exercer essa enfermagem. Né? Quem é que vai poder dizer, olha, eu posso exercer o cuidar baseado nessa ciência? É quem a legislação traz para mim, são essas figuras. Bem porque antes quem fazia parte eram só as parteiras, né? Sim, a gente não apaga a figura da parteira, né? Lembra que a gente discutiu? Sim. Que ela é uma figura histórica, a gente não apaga a figura dela dentro do contexto da enfermagem. Então, aquela enfermagem, aquele cuidado que ele era místico, aquele cuidado que ele não era científico, digamos assim, ele está se transformando em ciência. E como toda profissão, ela precisa de uma legislação, né? E aí a gente tem todo aquele processo da história da enfermagem, que eu vou deixar esse gostinho aí para vocês de quero mais, para que a gente possa trabalhar na disciplina de história da enfermagem. Hoje é só uma pincelada, tá? E aí nós temos a nossa legislação específica. Pode passar, por favor. E aí, o que ela fala para a gente, né? A lei número 7.498, né, do ano de 86, ela fala para a gente sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Então, a partir de agora, eu tenho uma profissão, né? Ela é regulamentada, ela precisa das suas diretrizes, ela precisa do seu direcionamento. Isso tudo precisa o quê? De uma legislação. Nós não temos como fazer enfermagem sem olhar para essa parte da legislação, porque senão qualquer um poderia saber fazer um curativo e dizer, eu sou enfermeiro. Sim, porque hoje tem um porém, né? Então, a gente precisa daquilo que vai, então, trazer esse aspecto ético, esse aspecto legal para a profissão. Pode passar. Aí, focando mais aqui para vocês, né? O técnico em enfermagem, ele vai atuar o quê? Na promoção da saúde, no atendimento da necessidade do paciente e da comunidade em todas as faixas etárias. Eu sempre digo assim, a enfermagem é aquela profissão que ela está antes mesmo do nascimento, porque a gente acompanha ali no pré-natal, né? Até o momento da pessoa, do indivíduo. Né? Então, a gente acompanha o nascimento, a gente participa ali no trabalho de parto, a gente cuida. Nós somos profissionais que estão ali, por exemplo, na atenção básica, que são as UBSs, que vocês conhecem, né?
Então, a gente acompanha a fase da adolescência, a gente acompanha o adulto, a gente acompanha o idoso e a gente acompanha no momento do pós-morte também, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer o preparo daquele corpo para entregar para a família, né? Então, percebam, nós estamos em todas as fases daquele indivíduo, né? É uma profissão que ela tem muito aí para entregar para a sociedade. Estão entre as suas principais atribuições promover ações de orientação, de preparo do paciente para exames, né? Então, muitas das vezes, o paciente, ele vai perguntar para você, né? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu e o colega estávamos conversando sobre aferição de pressão, lembra? Sim. E aí eu falei assim, olha, antes de aferir pressão, a gente precisa de algumas orientações para o nosso paciente, fazer algumas perguntas para ele. Então, é nossa função também essa parte educacional, orientar, né, aquele paciente, muitas vezes aquela comunidade, aquela família. E aí, quando o paciente ele tem a confiança naquele profissional, ele vai perguntar de você, né? Ele vai ali tentar tirar algumas dúvidas. Além de realizar os cuidados de enfermagem, né, os procedimentos de aferição de sinais vitais, curativos, né, de repente uma alimentação por uma sonda, desde aqueles procedimentos mais simples até aqueles mais complexos. Como curativo, administração de medicamento, vacina, nebulizações, enfim, isso aqui tudo vocês vão aprender no decorrer do curso. São enfermeiros, artigo 6º, lá da legislação, né, que alguns já viram aí comigo, né, o titulado diploma de enfermeiro. Por que eu trago quem é o enfermeiro? Por que essa figura é importante? Professora, mas estou fazendo curso técnico de enfermagem, estou fazendo curso auxiliar, mas eu preciso... Oi? O enfermeiro está um grau bem acima da gente. É porque a gente tem uma equipe, né? Vocês fazem parte da equipe de enfermagem, onde o enfermeiro ele vai ser o líder. Então, eu preciso reconhecer quem é essa pessoa. Então, a legislação ela traz tudo isso aqui para a gente. Titulado diploma de enfermeiro, né? O titulado diploma certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, titulado diploma certificado de enfermeira obstétrica ou de obstetriz, que é aquele que a gente falou de um tempo atrás, que existiu o curso, né? E aí a gente sabe que teve uma galerinha que ela exercia esse cuidado, e aí quando a legislação foi criada, elas também foram absorvidas e receberam o título de enfermeiro. Esse último aqui a gente praticamente não usa mais, tá bom? Então, para vocês perceberem como o cuidado, muitas das vezes, ele já nasce naquela pessoa, a forma de cuidar. Ela só vai o quê? Modelando, a partir do momento que você escolhe exercer uma profissão que ela cientifica esse cuidado. E aí, só para relembrar para vocês quem são os técnicos de enfermagem, né? Por que que eu estou aqui? Eu não posso simplesmente me intitular técnico de enfermagem se de repente eu cuido da minha mãe, né? Então eu já fiz tanto aquele procedimento que eu já sei bastante coisa, né? Eu já posso me intitular técnico de enfermagem? Não, eu preciso vir para a sala de aula, eu preciso tirar o meu certificado, depois tirar o meu porém, né? O meu conselho regional de enfermagem. Oi? Não, nada. Foi. Conselho Regional de Enfermagem, meu registro profissional, e aí sim eu vou dizer, olha, a partir de agora eu sou técnica de enfermagem, a partir de agora eu sou enfermeira, né? Então, todos nós temos aí o nosso registro. O titular do diploma, né? Isso aí é para quem é estrangeiro. Pode passar, por favor. E os auxiliares de enfermagem? O auxiliar de enfermagem foi uma figura que ela estava desaparecida há um tempo atrás. A gente vê que ele está reaparecendo novamente no mercado de trabalho, né? Então, por ele fazer parte da equipe de enfermagem, a legislação, ela também mostra quem é esse indivíduo, né? Então, o titulado certificado de auxiliar de enfermagem conferido por uma instituição de ensino. E assim como enfermeiro, assim como técnico, ele vai precisar o quê? Se registrar no conselho. Ele vai terminar o curso dele, ele vai lá no conselho e vai falar, olha, eu trouxe aqui meu certificado, eu trouxe o meu histórico, eu quero meu registro como auxiliar. E aí, o conselho vai e emite esse número de registro, tá bom? Pode passar. Tá, o cuidado com o ser humano, ele é um ato básico, né? Então, muitas vezes das ações que a gente faz no nosso dia a dia, ele é um cuidado essencial. Quem nunca teve um parente, o irmão, a mãe, o pai, o marido,
que ficou doente, você foi lá, você cuidou, né? Então, percebam, ele é um cuidado básico. Né? Todo mundo já cuidou de alguém em algum momento. Né? E o que é que a gente precisa? Tem isso, né? Mesmo antes do nascimento, como eu falei para vocês ainda há pouco, porque a gente auxilia ele no pré-natal, então antes mesmo daquele indivíduo nascer, a gente já está cuidando, já está pensando no nascimento dele. Passa por diversas fases da vida, estende-se até a morte. E o processo de cuidar em saúde, na enfermagem, ele consiste na utilização das competências teóricas, técnicas e científicas. Então, apesar dele ser um básico que às vezes a gente exerce no nosso dia a dia, a gente precisa de ciência. Não tem como a gente fugir disso. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com vocês a questão científica, por isso que eu gosto de trazer portarias, gosto de trazer, os meninos me conhecem, eles sabem que eu gosto muito de artigos científicos, olha, atualizou tal coisa, né? Porque isso aí é fazer a nossa profissão ser uma ciência. Eu não tenho como trabalhar a enfermagem se não trabalhar as pesquisas, se não trabalhar as atualizações. Então, eu preciso de competência teórica. O que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que vocês vão fazer toda terça, quarta, quinta noite? Receber a teoria, né? Tem como eu chegar e colocar vocês dentro do hospital e não dar uma teoria para vocês? Não. Vai fazer o quê? Vocês não ficam com medo, são tantos estados, né? Então, olha, vai lá. Camila, olha, tu vai ficar com a maternidade, vai lá. Vê aí o que tu vai fazer. O que a Camila vai fazer? Professora, eu não sei. Vai aprender na prática. Né? Vai aprender na prática. Só que isso é perigoso? Né? Para ele e para o paciente. Então, a Camila vai fazer primeiro o quê? Ela vai estudar, ela vai primeiro ter uma base teórica, ela vai ter uma competência teórica, para que depois ela consiga desenvolver essa competência técnica. Atenção, como eu sempre digo, apesar de vocês serem técnicos de enfermagem, a gente pensa muito no técnico de enfermagem como uma máquina, né? Aquele que vai chegar, vai funcionar, vai fazer medicamento, vai fazer... Eu gosto que vocês pensem no que vocês estão fazendo. Por quê? Porque só pensando, só estudando, é que vocês vão conseguir debater. É que vocês vão conseguir conversar com o outro. E muitas das vezes, se vocês pegarem uma conduta que não está tão correta assim, vocês vão conseguir o quê? Acho que isso aqui não faz sentido, não. Porque eu aprendi na teoria que não funciona desse jeito. Então, vocês... Um medicamento Isso. que pode estar errado por uma vírgula. Lembra da história da vírgula que eu falo para vocês? Do 0,1 e do 0,1? O que mudou do 0,1 para o 0,1? Do 10 para o 1, era vírgula, era 1. E o outro é 0,1, né? Então, olha só. A partir desse momento, vocês conseguem o quê? Debater. Vocês conseguem minimizar danos, Salvar né? uma vida. Salvar uma vida, a partir da competência teórica, da competência científica, aí vocês vão desenvolver a competência técnica. Eu, particularmente, acho super importante o técnico de enfermagem também ter isso, né? É claro que o enfermeiro, como ele tem um tempo de graduação maior, a gente acaba estimulando mais ainda. Mas eu gosto sempre de plantar essa sementinha no técnico de enfermagem. Então, essas capacitam, né, o profissional de saúde, ou enfermeiro, ou técnico, de uma forma geral, a reconhecer as necessidades e peculiaridades de cada indivíduo, a quem se presta, de modo a ofertar uma assistência qualificada e resolutiva. Olha só o que apareceu aqui para gente. Necessidade, peculiaridades de cada indivíduo, né? Todo mundo é igual, no sentido de que eu tenho a mesma doença e todo mundo vai ser tratado da mesma forma? É receita de bolo? Não, a gente aprendeu que não é receita de bolo. Mas, para a gente seja rotina fazer aquilo, o paciente pode ser a primeira vez dele. Sim. Então, a gente tem que tratar com carinho, com amor, como se fosse a primeira vez que estivesse fazendo realmente. Com certeza. E a gente aprendeu o quê? Que por mais que o paciente A tenha a mesma doença que o paciente B, a minha conduta, a minha forma de cuidado, ela pode ser diferente. Por quê? Porque aquele paciente A, ele pode ter outras doenças, ele pode ter outras necessidades que eu preciso levar em consideração. E aí a gente traz aspectos o quê? Biológicos, aspectos sociais, aspectos espirituais, né? Então, percebam que aquele indivíduo, ele é uma construção única,
que dentro da saúde, que dentro do cuidado, eu preciso levar em consideração. Vocês estão percebendo que é muito mais do que só chegar e administrar um medicamento? Né? Então, a gente precisa entender o cuidado em toda a sua essência. A gente precisa entender o indivíduo como um indivíduo único, um ser humano único, que ele tem as suas peculiaridades. Tudo bem? Deu para entender aqui? E aí, como é que a gente está no chat? Alguma pergunta? Pode? Não, perguntas não. Tudo Vamos tranquilo? Aham. Qualquer coisa, estamos aqui. Pode silenciar a aula que a gente Eu continua. não ouvi? Tem 45 pessoas com a gente. Pessoas. Então, cada indivíduo tem suas singularidades, né? Suas crenças, valores e sentimentos que a gente vai precisar levar em consideração. As necessidades devem manter equilibradas. Caso ocorra algum desequilíbrio, a enfermagem deverá estar preparada. Como que a gente vai estar preparada? Só por meio do... Como é que eu vou estar preparada para do estudo, do conhecimento? Por isso que vocês estão aqui, por isso que semana que vem, né, vocês vão chegar lá às 7 horas da noite, e a gente vai ficar até 10 horas estudando para trazer esse preparo para vocês, para que vocês consigam cuidar dos pacientes de vocês com a maior responsabilidade e maior zelo. Pois tem um papel fundamental para a promoção, prevenção, reabilitação e cuidado para cada indivíduo. O cuidado prestado pela equipe de enfermagem tem como desígnio proporcionar o bem-estar físico, psíquico e social. Deve-se ter a percepção do ser humano como ser integral e individual. Tudo bem, pode passar. Olha só, gente, eu estava doida para falar isso aqui para vocês. Sabe por quê? Porque a gente começa a falar sobre o processo de enfermagem e aí os meninos já leram essa portaria, né? Lembra que a gente trabalhou em sala de aula, que eu dei uma portaria para cada um? E a gente falou, como é que acontece o processo de enfermagem? Ah, professora, a gente começa lá com a investigação, depois tem o diagnóstico, depois tem a prescrição, depois tem a execução e a avaliação, né? Lembra que a gente falou das 5 etapas desse processo? Então, percebam que não é simplesmente chegar lá e fazer alguma coisa como a gente faz na nossa casa, né? Então, tem toda uma avaliação. E aí, a gente falou muito nessa portaria aqui, olha. Portaria 358 de 2009. Né? Então, nós trabalhamos muito nessa portaria, vocês leram junto comigo, vocês tiraram as dúvidas. E aí, isso foi o quê? A nossa última disciplina do ano passado? Foi, né? Nossa última disciplina... Não, penúltima. A última foi políticas, não foi? Política. Então, nossa penúltima disciplina, até o mês de novembro, a gente aprendeu, a gente estudou. Aí, o que decidiram fazer em 2024? Janeiro? Foi janeiro? Janeiro de 2024. Vamos trazer uma nova portaria falando sobre o processo de enfermagem? E aí, a gente apaga isso aqui. A gente revoga. Mas ela fica lá, né? Ela foi tirada. Foi tirada? Ela foi tirada. Mas então, professor, o processo de enfermagem mudou? Não, ele não mudou. Alguns pontos dele, ele foi, assim, digamos, mais explicado, mais científico, né? Isso mostra pra gente o quê? Que a nossa profissão, ela está em constante desenvolvimento, em mudança, né? Então, sempre melhorando. Isso. Se a profissão, ela está mudando, a legislação precisa acompanhar, né? Então, antigamente, eu não falava para nós enfermeiros em consultório de enfermagem. Aí a portaria ela já vem trazendo aí uma pincelada, falando, olha, está tendo essa necessidade de nós legalizarmos, digamos assim, essas ações, de nós trazermos uma base legal, uma base de leis, de portaria. Então, a gente vai precisar revogar essa outra aqui e trazer uma nova que ela vai o quê? Ampliar. Tá bom? Então, eu convido vocês, deixei aqui o link para vocês lerem a portaria, tá bom? Da resolução, essa aqui foi revogada. Então, se vocês entrarem lá no site do COFEM, vocês até conseguem ler essa, mas tá lá bem grandão. Esta portaria foi revogada pela resolução 736, de 17 de janeiro de 2024. Então, aqui tá valendo agora... Oi? Muito recente. Essa é a nossa vida. Então, atualmente, a que está valendo é essa aqui. E ela é bem mais explicada, ela é maior. E ela traz as explicações, assim, bem legais. E você percebe que ela está adequada. Essa aqui era de 2009, essa aqui é de 2004. Então, você percebe que ela está adequada à realidade, né? Ao momento atual.
Então, ela dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem em todo o contexto socioambiental onde ocorre o cuidado da enfermagem. Então, vocês lembram quais são as 5 etapas do processo? Quem lembra? Acabei de falar, falei agora. 5 etapas, assim, rapidinho, eu falei todas elas. Vai ser um 5 passos da enfermagem? O processo, quem lembra? Falei aqui rapidinho. Falei que a gente tem que fazer o histórico, depois a gente tem que fazer os diagnósticos. O enfermeiro faz diagnóstico? Não. Mas o enfermeiro não faz diagnóstico? Nenhum tipo de diagnóstico? Ele faz. A professora esqueceu. Não, professora, diagnóstico é só diagnóstico médico. Não. Eu tô falando das outras palavras que a professora falou que faz. O enfermeiro, ele faz diagnóstico. Diagnóstico de cuidado. O médico, ele vai fazer o diagnóstico assim, olha, você está com pneumonia. O enfermeiro, ou enfermeiro, aí é o profissional enfermeiro. Ele vai fazer o diagnóstico do quê? Do cuidado que aquele indivíduo precisa. Olha, ele está com alteração no padrão respiratório, então ele precisa de um reposicionamento, né? Então, ele precisa de o que ele vai melhorar é o cuidado em cima daquela necessidade do paciente. Então, a nossa prescrição, o nosso diagnóstico é em cima do cuidado. Do médico é em cima do quê? Da doença. Ele vai te falar doença. A gente vai falar do cuidado. Isso, cuidado. Por isso, rapidinho. Por isso que nós temos o quê? Objetos diferentes. Por isso que nós temos objetivos diferentes dentro da profissão. Por isso que não tem como a gente falar bem assim, a enfermagem é auxiliar de médico. Nada a ver. Porque nós temos objetivos diferentes. Todos eles se juntam em prol do meu paciente. Mas cada um tem o seu objetivo. Cada um tem o seu nicho. Então, eu quero identificar as necessidades do cuidado do meu paciente. Por isso que eu vou pegar, vou avaliar, vou fazer um exame físico e vou dizer as necessidades de cuidado. Em nenhum momento eu vou diagnosticar uma pneumonia. O médico vai, aí ele vai passar a medicação e tudo mais. Mas eu não, eu vou diagnosticar os cuidados. Depois que eu faço esse diagnóstico, eu faço uma prescrição. A minha prescrição ela não é uma prescrição medicamentosa. Até esse primeiro momento, a gente vai dizer que não é medicamentoso, tá? A gente tem momentos oportunos que o enfermeiro vai poder fazer vai fazer prescrição de medicação, mas não entra agora. Então, a minha prescrição, ela vai dizer o quê? Qual é a necessidade, quais são os cuidados específicos que a Dona Maria precisa. Quais são os cuidados específicos que o seu João precisa. Quais são os cuidados específicos que o seu José precisa. Então, percebam que é tudo direcionado para aquele paciente, nada de receita de bolo, né? Então, eu vou fazer essa prescrição de cuidados. Depois a gente precisa o quê? Se eu prescrevi o cuidado, eu preciso executar, não é verdade? Então, aí a gente vai, então, fazer esse cuidado, né, colocar em prática, e depois disso eu vou o quê? Eu vou avaliar, eu, enfermeira, eu vou avaliar. Por quê? Porque eu preciso saber se a minha prescrição está dando certo ou não. Está melhorando? Está surtindo efeito? Porque se não tiver, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que modificar, não é verdade? Então, percebam, esse é o processo da enfermagem. Percebam que não é simplesmente assim, eu acho que ele precisa disso, né? Então, oi? Entre a igualdade e a equidade, né? Porque todos têm o mesmo direito, né? Igualdade. Aí entra a equidade, porque tem pacientes que precisam de um cuidado a mais para ter o mesmo direito que o outro. Esses teus conceitos já é mais no quesito social, né? Mas, de fato, né, pode ser aquele que ele tem a mesma doença, mas ele vai precisar de um cuidado maior, baseado no quê? No que eu vi no histórico dele, nas necessidades dele, né? Então, percebam que é sempre o quê? Direcionado às necessidades do meu paciente. Apesar de vocês não fazerem diagnóstico, eu acho que na aula de clínica médica eu quero mostrar para vocês o livro de diagnóstico de enfermagem, para vocês terem uma ideia que ele é dividido em dimensões, né? Então, dimensões sociais, espirituais, entendeu? Como é que são esses diagnósticos? Né? Para vocês darem uma olhadinha. Mas lembre-se, assim, né? Vocês técnicos não fazem o diagnóstico. Quem faz somos nós, enfermeiros. Tem algumas partes desse processo de enfermagem que ela é privativa do enfermeiro. Por quê? Porque entendemos que o enfermeiro ele tem um conhecimento técnico-científico maior, né? Tem algumas coisas que vocês não fazem e que nós enfermeiros fazemos. Na verdade, no cuidado, nós temos que fazer
quase tudo, digamos assim. Vocês é que tem algumas coisas que são limitadas por conta da categoria. Na dúvida da equipe, ela técnica, Oi? mas aí, vamos uma equipe de técnico de enfermagem. Hum. A gente faz o medicamento. Na dúvida, a gente tem que comunicar ao enfermeiro. Né? Sim, Aí o enfermeiro é o líder da equipe. Aí ele que vai decidir, que vai resolver o que fazer. Isso. Então, o enfermeiro é o líder daquela equipe. Eu tenho alguma dúvida, eu tenho alguma objeção, você vai passar para o seu líder. Quem é o seu líder? Enfermeiro. É o enfermeiro. Isso, só o comentário da Lígia Mara. Então, no caso, a gente escuta o paciente, passa para o médico no momento que estou cuidando com a atenção do paciente, certo? Como é que é? Não entendi. No caso, a gente escuta o paciente, passa para o médico no momento que eu estou cuidando com a atenção do paciente. Vamos trocar essa palavra médico pela palavra enfermeiro. Por quê? Porque, como eu bem falei agora, nós fazemos parte de uma equipe de enfermagem. Então, quem é que vai direcionar o técnico? É o enfermeiro, né? O médico, ele tem o nicho dele lá e a enfermagem tem o dela. Então, tá correta a fala dela, mas a gente só troca essa palavra médico pelo profissional de enfermagem, que é o quê? Nosso, é o líder daquela equipe, né? A equipe é a equipe de enfermagem, tá bom? Já disse aqui, ó. Obrigado. Beleza. Quem tiver considerações, o chat está aberto, tá? Pode colocar aí pra gente, que vai ser muito bem-vindo. E aí, eu trouxe aqui para vocês uma coisa bem interessante. A simbologia aplicada à enfermagem. Quando a gente entra no curso de saúde, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? A mão na massa. A mão na massa. Mas o que é bonito? O que é legal usar? Pegar sangue. Não, Jaleco. jaleco. Você já quer sair tirando sangue, meu Deus. Não, colocar o jaleco. O jaleco, ele te deixa empoderado, mas te deixa. Não parece assim que você realmente é um profissional de enfermagem? Parece. O seu nome lá bonitinho, símbolo da instituição. E aí, como tudo na vida tem uma resolução, nós temos a resolução que fala sobre a simbologia da enfermagem. Vocês já se perguntaram por quê que o símbolo da enfermagem é uma lâmpada? Vocês sabem o símbolo da enfermagem? Eu já dei até a Por resposta. causa da Florence Nightingale, ela passava visitando à noite todas as aulas dos pacientes doentes e ela conseguiu reduzir para mais da metade o número de mortos. E o que ela usava quando ela ia nessas aulas? Essa lâmpada, eu vou chamar de dama da lâmpada. Nossa, que interessante, não sabia. Então, isso aí Eu até achei que fosse a cobra. isso é a disciplina de história da enfermagem, uma disciplina muito legal da gente ter. E aí, num dado Vou colar momento, em ti. no momento, você vai conhecer a história da Florence. E é exatamente isso que o colega falou. Nosso símbolo, a Florence, ela é conhecida como a mãe da enfermagem, né? Então, ela fez muita coisa pela enfermagem, ele bem resumiu a situação. Então, ela teve ali a guerra da Crimeia, ela passou por essa situação de guerra, e ela conseguiu salvar vidas por meio da observação dela em relação a infecções e tudo mais. E aí, o que a Florence fazia? Ela ia nas alas dos enfermos com a lâmpada. Era escuro, era noite, né? Então, ela ia com a lâmpada para ver se eles estavam bem ou não. E aí, com isso, fez com que o símbolo da enfermagem fosse a lâmpada. Então, tudo tem uma explicação, gente. Nada está por acaso. Então, a lâmpada, ela traz... A portaria, né, do COFEM, ela é lá de 99. Significados dados aos símbolos, né, que são utilizados na enfermagem são os seguintes. Então, a lâmpada, né, caminho, ambiente. A gente tem a cobra, que bem a colega falou, né? E aí a cobra, ela fala pra gente o quê? O significado dela é magia, alquimia. Lembra que eu falei no começo da aula sobre a questão do cuidado, ele sendo essa coisa mística, ele vindo dessa questão da alquimia, né? Então, a das ervas, né, daquela coisa bem mística. Então, cuidado que vai nascer dali, porque o profissional de enfermagem, esse científico, esse técnico, ele não existia, né? Lá nos primórdios. Então, a gente precisava cuidar dos nossos enfermos de alguma forma. E como que a gente cuidava? Por meio de magia, né? Então, coisas que, na verdade, eles falavam que era magia, depois a gente vai aprendendo que tinha alguma base científica. Aí tem a cobra Masa Cruz, que ela já remete a gente à questão da ciência, né? Vários símbolos da saúde, eles trazem esse símbolo da cobra, né? A seringa, ela é específica de vocês.
né? Então, ela tem a lâmpadazinha e a seringazinha. Sim. Por quê? Porque ela demonstra o quê? É a enfermagem, né, pela lâmpada, e a seringa, ela fala do quê? Da técnica. O nosso do enfermeiro é a lâmpada e a cobra. E a gente tem a nossa cor também. A cor verde, que ela fala pra gente sobre paz, tranquilidade, é cura e saúde. Então, cada área, ela tem uma cor específica, né? Então, a galerinha da saúde é ali o verde, né? Mesmo para medicina, é verde também. Aí, se a gente for pegar outras áreas, por exemplo, direito, é vermelho, né? Então, cada um tem ali uma cor que eles adotam como sua simbologia. A pedra centro da enfermagem, né, é a esmeralda, que é aquela pedra de coloração verde. Cor que representa a enfermagem é o verde esmeralda, né? Tanto é que quando eu me formei, qual era a cor que nós estávamos utilizando do nosso vestido? Era o verde, né? Aquele verde, bonitos, os meninos todos de gravata verde. Por quê? Porque a gente estava exaltando o nosso curso, né? Eu fui em Manaus e eu ia trazer o meu convite de formatura, que tem lá coisinho, o juramento, e eu acabei esquecendo. Aí eu coloquei o juramento aqui para vocês, né? Eu ia trazer para vocês verem o juramento. Então, como que representa o verde, símbolo, como eu bem falei, né, lâmpada, né, e aí existem vários modelos, aí tem o brasão, que a gente tem o anel e tudo mais. E aí o enfermeiro, como eu falei para vocês, é a lâmpada, a cobra mais a cruz, e o técnico auxiliar é a lâmpada e a seringa. Então, para vocês visualizarem, a portaria, ela tem esse anexo, que mostra para a gente os símbolos. Então, olha só, do enfermeiro como é que é, e do técnico do auxiliar como é que é. Aí vocês podem colocar no jaleco de vocês? Pode. Pode e deve. Nossa, que interessante. Então, vocês vão, aí manda bordar no jaleco, na roupinha de vocês, né? Pode botar um nome, né? Sim, aí coloca. Por enquanto você não usa o técnico, né? Porque só quando você se formar. Você vai colocar ali como acadêmico, alguma coisa do tipo. Aí você, quando estiver formado, faz lá o seu jaleco, como você quiser, para colocar o seu símbolo de técnico ou auxiliar de enfermagem. Então, filho, posso né? botar só o desenho da lâmpada também com a seringa, se quiser, né? Pode sim. Aqui, ó. Esse aqui é como o Porém colocou pra gente. Então, perceba, não é como é legal a gente discutir essas coisas? Né? A gente consegue entender um pouco mais. Uma pessoa aí. Oi? Uma pessoa. Interessante. Por isso que ela é considerada a mãe da enfermagem. Nossa, pegou o mundo inteiro. Isso mesmo. Então, assim, ela trouxe revolução para dentro do cuidado. Né? E como eu falo em cuidado, eu tenho que falar de enfermagem, foi categorizada a mãe da enfermagem. E aí, é claro, existiram outras figuras históricas. Você vai ver quando entrares na disciplina, a gente vai falar sobre a Ana Nery, né? Wanda Horta, que aí ela já vai falar sobre esse processo de enfermagem, já vai falar sobre teorias da enfermagem. Então, percebam como a enfermagem ela é rica, né? De detalhes, como a enfermagem ela tem muitas das coisas que faz essa base do cuidado, essa base científica, entendeu? E aí tudo isso a gente vai estudar um pouquinho na história, vai estudar ali um pouquinho nessa história da enfermagem, você vai conseguir entender um pouco mais, entender essas pessoas que compuseram a enfermagem. E que ainda hoje que a gente tem muitas figuras importantes também dentro do âmbito da enfermagem. Só para complementar a colega ali, na época que a Florence Nightingale foi ser enfermeira, só quem exercia a atividade de enfermeiro cuidador eram as mulheres da vida. As mulheres da vida, nas prostitutas, a família dela por isso assim que foi tão impactante na época, porque esse cuidado ele era feito pelas mulheres de vida fácil, né? Que era ditas assim, e a família não queria. E ela foi bater o pé e disse que ela queria cuidar. Pode passar, só. Então, tá aqui o juramento. Será que a gente consegue ler? Vocês estão conseguindo ler? Tem um filme. Tem filme. Eu só realmente não sei o nome, confesso para vocês. Erro meu. Como que é o nome dela? Florence. Nightingale. Ela já apareceu aqui. Tá. Será que tem como apagar a luz toda? Não, a gente consegue? Não, no meu ar, não, deixar assim.
Rapidinho. Aqui, gente, eu trouxe um juramento. Acho que fica isso. melhor, né? Sim. Então, solenemente, na presença de Deus e desta Assembleia, juro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e o direito da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e fidelidade, guardar os segredos que me forem confiados, respeitar o ser humano desde a concepção até a morte, não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, atuar junto à equipe de saúde para o alcance da melhoria do nível de vida da população, manter elevados os ideais de minha profissão, obedecendo os preceitos da ética, da legalidade e da moral, honrando o seu prestígio e suas tradições. Quando você lê esse juramento aqui, depois que vocês já tiveram algumas aulas, vocês conseguem entender, não é verdade? Assim, alguns pontos. Olha, ele fala para a gente aqui sobre guardar segredo. A gente estudou sobre isso, não foi? Isso. Chamou a atenção para a ciência e o elevados os ideais de minha profissão. Sim. Então, olha só. É forte, né? É bonito. Calma, não se preocupe que vocês não vão precisar da cartinha, uma carinha para vocês já na hora da formatura. Tá ótimo. Mas isso aquela aqui... roupa ali bonita. Aí eu vou já falar sobre essa foto. Mas é importante que a gente tenha isso aqui no coração, na vida, para exercer essa profissão, né? Então, tudo isso aqui a gente tem que colocar em prática diariamente, constantemente. Então, quando eu coloco o meu jaleco, que eu vou ser o técnico de enfermagem, que eu vou ser a enfermeira, eu deixo, né, as minhas concepções, eu deixo muitas das vezes os meus julgamentos e eu vou exercer o cuidado com aquela pessoa que está ali precisando de mim. E eu tenho que lembrar o quê? Desse juramento que eu vou fazer. Então, depois que vocês se formarem, vocês vão fazer esse juramento perante uma assembleia. Né? Cada profissão tem seu juramento baseado no objetivo daquela profissão. E a nossa tem esse aqui baseado no cuidado. Se quiser acender a luz, caso... E olha que sempre, na presença de Deus. Nós temos essa questão ainda religiosa. Para não levar à frente. Né? Então, olha só. Como é bonito esse juramento. Nossa, meu Deus. Né? Tocante. Bonito. Profundo. Ele é importante. E aí, quando a gente vai estudando, a gente vai entendendo também alguns pontos dele. Só de ler nesse primeiro momento, aí você já consegue... Será que eu estou me identificando com a enfermagem? Não, né? Se é isso mesmo. E aí você consegue trilhar esse caminho. Então, esse é o nosso juramento. Sobre aquela foto. Olha ali a foto, gente. Antiga. Já pensou vocês indo fazer a formatura de vocês com essa roupinha? Como assim, jurando? Não, vocês vão levantar a mãozinha, bonitinha, mas olha só a roupinha delas. E percebam que é só mulher. Né? Porque a enfermagem, há muito tempo, ela era vista como uma profissão só de mulheres. Agora a gente já tem mais aí a figura masculina, mas antigamente ela era praticamente dominada por mulheres. Então, olha a roupinha dela, ela tem um chapéuzinho, né? Aqueles filmes antigos que a gente vê. Então, era desse jeitinho, pode ver que elas estão segurando a lâmpada, que é o nosso símbolo, tá bom? E aí, algum comentário aí no chat? Pergunta aí se gostaram do juramento. O pessoal está Já comentando tinham bastante visto? aqui. Dê aí uns comentários pra gente. Com o contexto dessa aula, a gente fica com vontade de ir mais a fundo em enfermagem. Nos dá vontade de estudar mais e mais. Ai, que bom, fico muito feliz. E quando a senhora falou do jaleco e tal, o pessoal falou. O jaleco é basicamente a farda da equipe de enfermagem. É verdade, é verdade. E a gente vai estudar depois, para quem está chegando agora, qual a importância desse jaleco, né? Por que eu coloco um jaleco? Ele tem um motivo. Tudo que você vai perceber que tudo tem um motivo, ninguém faz à toa, né? Então a gente vai ver por que a gente coloca esse jaleco, como é que tem que ser esse jaleco, tá bom? Então, isso aqui, eu trouxe esse juramento e falei assim, não, quando eu estava fazendo esse material, eu falei assim, eu tenho que fazer esse juramento para as meninas, tenho certeza que eles vão gostar, né? Então, já é para vocês irem pensando nele, para quando vocês forem exercer essa profissão. Pode passar, por favor. E aqui eu coloco para vocês as áreas de atuação da enfermagem. Percebam como a enfermagem ela é rica em áreas, e como ela está em expansão, né?
Como técnico, a gente tem um processo assim, um pouquinho mais limitado, né? Mas, quando a gente chega no nível superior, a gente já começa a entrar em campo científico, a fazer pesquisa, né? Então, a gente começa a abrir ainda muito mais o leque depois da graduação, né? Então, no nível de graduação. Então, docência, eu, por exemplo, dentro do que a enfermagem escolheu ofertar, eu escolhi a docência. Então, assim, para mim, eu sempre falo, eu gosto de ser professora. Dentro de tudo que a enfermagem me ofereceu, passei alguns 2 anos e meio mais ou menos, trabalhando na área da assistência, mas eu falei assim, eu não gosto de hospital. Não gosto. Eu gosto de sala de aula. Eu gosto de montar aula. Eu quero falar na frente dos outros. Então, é isso que eu quero fazer, né? Então, assim, dentro de tudo que a enfermagem tinha, eu escolhi essa área. E aí tem gente que vai para empreendedorismo, tem gente que fala assim, eu não consigo dar aula. Eu era uma pessoa que falava que eu não achava que eu não queria dar aula, porque eu não gostava de falar em público. Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Mas lecionar... Mas, depois que eu tive o meu primeiro contato com a sala de aula, eu falei assim, isso aqui que eu gosto. É desse ponto da enfermagem que eu quero trabalhar. Então, aqui até hoje. Que bom, né? É uma excelente profissional. Então, olha só. A gente tem ali a geriatria, que é a área que cuida dos idosos. A gente tem a atenção básica, que, na verdade, a gente chama de atenção básica, mas de básica ela não tem nada. Então, eu prefiro chamar de atenção primária, né? O nosso primeiro nível de cuidado. Nós temos a área de resgate, né? A área da saúde mental, a área de auditoria, né? Então, aquele pessoal que faz ali auditoria de contas, hospitalares e tudo mais, a enfermagem pode atuar? Pode atuar nisso aí. Vigilância epidemiológica. Então, sabe aquele pessoal que dá o boletim da dengue? Né? Covid. Boletim do Covid, tantas pessoas morreram de Covid, nós temos tantos casos, olha, nessa população está aumentando o número de dengue, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma ação, a gente precisa trazer uma política pública. Isso é vigilância epidemiológica, né? A grosso modo. E a gente tem ali enfermeiros trabalhando dentro desse campo. Tenho, assim, um amigo que ele trabalha lá na secretaria lá de Manaus, dentro da vigilância epidemiológica. Né? Então, foi a área que ele escolheu. Terapia intensiva. Oi? A minha enfermeira, quando foi agente de saúde, ela hoje trabalha na área epidemiológica. Epidemiológica. Então, terapia intensiva, que é aquela galerinha lá da UTI, né? Neurologia, oncologia, obstetrícia, né? Tá ali, ó, pediatria, eu já ia reclamar que essa figura estava faltando a área mais linda da enfermagem, que é a pediatria e a área neonatal, né? Que é a área que cuida ali dos bebezinhos prematuros. A área da pesquisa, a área da gestão. Percebam como a gente tem campo para trabalhar. É verdade? E aí, só enfermeiros, técnico não. Isso aqui é um geralzão. Tem algumas áreas aqui que é só do enfermeiro, tem algumas áreas aqui que também é para o técnico. Então, eu como técnico de enfermagem, eu posso ser uma técnica lá da obstetrícia? Acompanhar os partos, nascimento? Posso. Eu como técnica de enfermagem, posso depois fazer uma capacitação e trabalhar na terapia intensiva? Posso. Eu não gosto de obstetrícia, eu não gosto dessa área do parto. Então, eu gosto mais da emergência, daquele agito. Eu posso ser uma técnica para o pronto atendimento? Posso, né? Eu posso ser uma técnica para ajudar na clínica cirúrgica? Posso também. Tem técnico que trabalha no SAMU, né, que é o serviço móvel. Para pronto atendimento, tem que fazer uma especialização, um complemento ou não? Não necessariamente, mas é bom. A gente tem, como técnico de enfermagem, a gente percebe que está começando agora a surgir o que eles chamam de pós-tec, né? Então, para gente que tem graduação, nível de graduação, a gente fala da pós-graduação. Olha, eu terminei minha graduação e eu quero ser enfermeira lá na pediatria da neonatologia. Então, eu vou fazer uma pós-graduação para eu me especializar. Eu sou enfermeira generalista, mas agora eu quero ser enfermeira dessa área de pediatria neonatal. Então, eu vou fazer uma especialização dentro disso. Antigamente, só existia para graduação. Agora, acho que de uns anos para trás, assim, de uns 2, 3 anos, mais ou menos, a gente começa a ver o pós-tec, né? Por quê? Porque o técnico terminava, ele era generalista, ele aprendia um pouquinho de cada coisa e ele poderia arrumar um emprego
em qualquer uma dessas áreas. Mas necessita também de uma especificidade para determinadas áreas que é importante que tanto o enfermeiro quanto o técnico tenham. Então, a gente já começa a ver o surgimento do pós-tec. E quanto tempo seria? Oi? Quanto tempo seria esse pós? Eu vou ficar te devendo essa pergunta, porque como ele é novo, eu ainda não consigo te dizer exatamente. Para a pós-graduação, ela tem um tempo aí um pouco longo, 1 ano, mais ou menos. Eu, por exemplo, a minha pós-graduação, ela foi uma modalidade diferente. Ela foi uma modalidade de residência. Ela não foi sala de aula, assim. Então, ela durou 2 anos, né? Foi bem longa. Mas tem pós-graduações que elas são menores. O técnico deve ser menos. Para o técnico deve ser menos. É pequeno. Antigamente tinha só o curso de capacitação. Às vezes eram 6 meses, ali rapidinho. Aí veio o pós-tec, né? A gente pode encontrar essas informações no site do COFEM, que ele fala pra gente. E aí ele já começa a dar esse o curso técnico. Então, dá uma segurança, né, no atendimento do paciente. Não esquece de pagar o corrente, então, poder trabalhar. É verdade. Pode passar, por favor. E aí chega essa figura emblemática que a gente falou tanto nela, né? Então, não tem como eu falar de cuidado, não tem como eu falar de farmácia, eu trouxe a imagem de Florence Nightingale, né? Então, a enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o tempo do Espírito de Deus. É uma das artes, pode-se-á dizer a arte, a mais bela arte. Então, cuidar, né, é a mais bela das artes. Por isso que a gente fala que cuidar é uma arte que deve ser feita, deve ser exercida da melhor forma possível. E para isso eu defendo muito, e para que a gente faça essa arte da melhor forma possível, é só o quê? Se dedicando, estudando e colocando ali a mão na massa com responsabilidade, com empatia. Com certeza. E com respeito ao próximo. O que mais temos aí? Temos algum comentário? Não, nada, nenhuma pergunta, prof. Ótimo. Então, vamos lá. Que horas são? 8:02. 8:02. Tá, dá tempo. E aí, gente, nós vivemos no mundo capitalista, não é verdade? É bonito, não é bonito? Mas eu vou sair da minha casa, eu vou gastar meu tempinho, né? Isso vai me dar custos, então eu quero também ser o quê? Remunerada, não é verdade? Porque é necessário o pão de cada dia, né? Então, aqui eu trouxe para vocês a questão da lei do piso salarial da enfermagem. Bonita, linda, né? Enfermagem é bonita, enfermagem é uma profissão que ela ainda tem que ser muito valorizada, ela ainda não é reconhecida como ela tem que ser reconhecida. O piso não está bem nesse nem todo ainda paga o piso. Né? A gente não consegue o piso, né? Ainda não. Vamos discutir isso agora. Então, como profissionais de enfermagem, nós temos que defender a nossa profissão. Nós somos a maior categoria de saúde. Né? Então, nós temos que defender a profissão. Isso eu falo no somatório, enfermeiro, técnico, auxiliar. Então, nós temos que defender a nossa profissão. E a nossa profissão, ela ainda tem alguns percalços a passar, digamos assim, né? Tem algumas pedras aí no caminho. Então, o piso salarial da enfermagem ainda... Então, o que acontece? Desde a minha época lá da faculdade, quando eu entrei em 2013, eu ouvia falar nessa história do piso. O piso, né? A gente precisa do piso. Por quê? O que é o piso? É o básico, né? É a base. Então, imagina, uma profissão que ela requer tanto cuidado, que ela requer tanta atenção, que ela requer tanta responsabilidade, ela não tinha o básico. Ou seja, qualquer um chegava e me dizia, olha, eu te pago tanto para ser enfermeira aqui no hospital, eu pago tanto para ser um técnico. Sim. Então, isso aqui fazia o quê? Porque a nossa profissão acabasse meio marginalizada, né? A gente não tem base, a gente não tem a base, né? Então, esse piso ele é importantíssimo para a gente.
Isso dá respeito, isso dá até vontade de trabalhar, porque a gente precisa de Sim, né? dinheiro, Sim, não claro. vamos mentir, vivemos no mundo capitalista, que o boleto chega no final do mês. Então, é de suma importância que esse piso ele seja implementado. A lei, ela existe, ela passou pelo processo ali de aprovação, mas ela ainda não está, digamos assim, concreta. Ainda não são todos os lugares, Ainda há locais que não pagam por ainda há salário. locais que eles ainda estão relutando em relação a pagar esse piso salarial. Então, rapidinho. Então, eu trago isso aqui para vocês para dizer o quê? Que isso é uma luta nossa. Né? Valorização da nossa profissão, porque senão a nossa profissão ela vai ficar sucateada, não é verdade? Então, esse aqui é o piso básico, é o valor básico, não poderia ser menos que isso. Tá? Então, a gente dá luta, e olha quando ele foi aprovado, gente, 2022. Muito recente. Então, ainda está passando por todo esse processo de vir a verba, de ser aceito, de ser discutido, o que é que tem que reformular ou não, isso demanda muito tempo, né? Mas, dentre as situações, que bom que isso aqui já foi visto, porque na minha época nem existia isso aqui. Na minha época eu só falava assim, na minha época era só assim, a vontade de ter. Agora a gente já tem pelo menos alguns números que mostram a necessidade, então assim, a gente já caminhou bastante, mas ainda precisa um pouquinho mais, pode falar. Não, é porque, que nem tu falou, né, que os auxiliares estão vindo agora. Eu acho que é porque, já ouvi falar também, como surgiu o novo piso salarial dos técnicos, muitos lugares estão preferindo os auxiliares do que os técnicos. Confere isso? Uma Por parcela causa do sim, preço? uma parcela sim, é mais barato, né? Só que aí a gente entra numa outra esfera, a competência de cada um. A competência do técnico é diferente da competência do auxiliar, que é diferente da competência do enfermeiro. Né? Então, assim, existem competências a serem respeitadas. E é para isso que vem os conselhos. Eles precisam observar em relação da forma que a enfermagem está sendo exercida. Que né? diz aonde um exemplo, tem lugares que teriam um exemplo, 5 técnicos de enfermagem. Hoje, nesses lugares, em alguns lugares, podem ter só 3, diminuíram mais 2, aí colocaram o auxiliar que não faz os procedimentos de técnico. Aí tem a questão da competência. Aí fica meio ruim assim, né? Os técnicos. E aí são essas visões que vocês precisam ter enquanto profissionais. Toda profissão, gente, ela vai ter o bônus e o ônus, digamos assim. Né? Toda profissão ela tem suas dificuldades. Isso não é só da enfermagem. Toda profissão vocês vão encontrar uma desvalorização, porque o mundo é capitalista, então o que é que o empresário quer? Ele quer pagar menos, né? Ele quer ganhar mais num valor menor. Então, assim, toda profissão ela vai ter aquela dificuldade ali, e é essa a importância da conscientização de vocês enquanto profissionais, para que vocês consigam debater isso aqui, para que vocês procurem a valorização, procurem o respeito, e que vocês entendam qual é a função de vocês enquanto técnico, qual é a função enquanto auxiliar, que vocês vão absorver, vão aprender durante o curso. Né? Então, quando a gente pega as legislações, a gente consegue identificar a diferença. Né? E aí, sim, a gente poder exercer uma enfermagem com qualidade, com respeito, porque o respeito ele tem que vir de nós para o paciente, claro, mas também tem que ter o respeito da sociedade com a gente, com a figura do profissional enfermagem. Né? Então, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês verem. Nós estamos caminhando aí numa valorização da enfermagem, ainda está um pouquinho lenta, mas já caminhou muito mais do que, por exemplo, em 2013, que eu só ouvia falar. Falava, gente, será que um dia eu vou ver esse negócio? Tá aqui. Então, isso é para a gente aí defender a nossa profissão. Tudo bem? Dúvidas? Alguma colocação aí no chat? Não? Nenhuma pergunta. Então, vamos lá. Seguindo, a gente fala aqui das características do profissional enfermeiro. Aí eu tiro aqui enfermeiro, pequeno erro meu, peço desculpas, né? Mas profissional de enfermagem. Então a gente fala bem assim, além da vontade de cuidar, são características o quê? Responsabilidade com horário. Meu plantão começa às 7 horas, vou chegar às 8. E aí eu deixo meu colega lá esperando. Sobrecarregando. Né? Então, responsabilidade com horário, facilidade a lidar com emoções
Será se é emocionante ser enfermeira? Será se a gente se apega ao paciente? Será Se se a gente apega, com tem certeza. dificuldades emocionais? Será se muitas vezes a gente se identifica com o paciente, Sim. né, no sentido de eu trazer a minha carga emocional para dentro daquela história? Então, eu Sim. tenho que saber lidar com as minhas emoções. Porque senão você não vai conseguir passar 12 horas no plantão. Porque acontece de tudo. Eu vou Né? chorar. Eu vou chorar, professora. Se eu tiver um bebê recém-nascido, que de repente ele é um anencéfalo e eu ver ele morrendo ali na minha frente, eu vou chorar. Será que isso vai Faz acontecer? parte, vai, pode acontecer. E aí, será que eu tenho que controlar minhas emoções? Tem. Por que eu conto isso pra vocês? Porque foi o que aconteceu comigo. Eu sempre falo que o primeiro recém-nascido estava assim, toda empolgada, né? Ah, que recém-nascido tá foi, ó. O primeiro recém-nascido que eu vi vir a óbito era um bebê que ele era anencéfalo. Isso, E eu isso, saí, três anos. E eu saí do plantão aos prantos. Eu não quero voltar para aquele lugar, não vou aguentar, né? Mas então depois eu tive que fazer o quê? Eu tive que controlar a minha emoção. Porque imagina, como é que eu ia ajudar aquelas famílias se eu não conseguisse controlar o que eu sinto? Isso quer dizer que eu tenho que ser fria? Não. Que eu tenho que ser uma pedra de gelo? Não. E não ter emoção nenhuma? Não. Eu Tem tenho que que saber sair correndo pro banheiro, chorar e depois voltar. Eu tenho que saber o controle das minhas emoções, tá? É importante. Eu tenho que ser motivada, né? Porque é uma profissão que ela tem o seu desgaste, normalmente para vocês. Você passar ali 12 horas, muitas vezes com vários pacientes, né? O desgaste físico, o desgaste emocional. Então, isso tudo eu tenho que estar procurando o quê? A minha motivação. Por que eu escolhi? Porque eu quero cuidar, porque eu quero exercer da melhor forma possível. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Não vou entrar nesse âmbito. Habilidade e reconhecimento com o manuseio de materiais. A gente manuseia muita coisa. Né? Eu tenho que saber pegar no esteto, eu tenho que saber pegar numa seringa. Né? Então, a gente tem que aprender esse manuseio que vocês aprendem no técnico de enfermagem. Ser paciente e saber ouvir é importante, né? Então, vocês já foram atendidos por qualquer profissional de enfermagem ou qualquer profissional de saúde que você está ali conversando e ele não está nem ligando para você, tá? Já. Não precisa nem ser um profissional, tá conversando com seu amigo. E aí, tu tá falando e ele tá mexendo no celular. É verdade. Dá vontade de conversar com essa pessoa? Dá vontade de falar? Não. O que dirá quando a gente está tendo alguma alteração biológica, né? Alguma alteração fisiológica. Então, ela precisa desse momento, né? Ser solícito é importante e facilidade na comunicação. Vocês viram sobre comunicação na terça-feira? Quem veio terça-feira? Na terça-feira, eu vi que a professora falou sobre comunicação, não foi? Então, a gente vai bater um pouquinho no ponto da comunicação. Sim, no ponto da comunicação, porque é importante eu saber me comunicar? Com certeza. Demais, né? Pode passar, por favor. E aí eu trago para vocês o que é a comunicação. Então, deriva ali do termo latim, né? Comunicar, que diz o quê? Partilhar, participar, algo e tornar comum. Eu vou passar essa parte aqui um pouco mais rápido, porque eu sei que vocês já viram na terça-feira, né? Então, é para vocês perceberem o quê? Que a comunicação, o ato de se comunicar, ele faz parte do processo de cuidar. Eu tenho como cuidar sozinho? Eu cuido sozinho do indivíduo? Não. Se eu não tiver o médico para diagnosticar a doença, se eu não tiver o médico para fazer a prescrição, se eu não tiver o farmacêutico para fazer a liberação da medicação, eu sozinha não faço nada. Já ouviram falar uma dorinha só não faz verão? Pois é. Então, eu sozinha não faço nada. Mas eu tenho que saber o que? Me comunicar. Se eu não souber passar um conteúdo para vocês, vocês vão conseguir me entender, vocês vão sair daqui satisfeitos, vocês vão ser cheios de dúvidas. Por quê? Porque a comunicação não foi efetiva. Dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso processo de cuidar, eu tenho que saber me comunicar. Eu tenho que saber me comunicar com o meu paciente, eu tenho que saber comunicar com os outros integrantes da equipe. Se eu não conseguir uma comunicação efetiva com o meu paciente, eu vou falar 1000 coisas para ele, ele não vai entender nada. E aí ele vai ficar com medo e quando chegar ali fora, ele vai falar assim, não entendi nada do que aquela enfermeira falou. Vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, né? Muitas das vezes, por quê? Porque a gente tem as barreiras de comunicação. Comunicação, meninas, ela daria para ser só uma disciplina, para a gente debater bastante dentro do âmbito da saúde. Mas só para que vocês entendam que ela é compreendida como um processo, né, de compreender, compartilhar mensagens, né? E o modo como se dá
o seu intercâmbio exerce na influência do comportamento das pessoas nela envolvido. Então, o que eu falo para o meu paciente influencia no comportamento dele? Com certeza, né? Eu não sou um responsável por passar informações. Lembra que a gente falou mais lá na frente, que às vezes ele vai me fazer perguntas. Então, eu preciso saber me comunicar com aquela pessoa, né? Pode passar, por favor. E aí a gente tem a comunicação que eu vou chamar de verbal e não verbal. Comunicação verbal. Palavras, isso aqui que eu estou utilizando para vocês é uma comunicação verbal, né? Estou usando aqui um dialeto, estou trazendo uma mensagem transmitida por meio de uma fala, pode ser por meio de uma escrita. Posso fazer uma carta e colocar ali para vocês, né? Vou mandar um recado para vocês lá no sistema. Gente, olha, amanhã a aula vai começar às 19 horas. Me comuniquei com vocês, utilizei uma comunicação verbal. Apesar de não ter sido a minha voz, mas foi ali gramatical, né? Então, linguagem, meios de comunicação rápido e comum no processo de comunicação. Pode ter dificuldade para fazer essa comunicação? Pode. Quais são as dificuldades que vocês acham que pode ter? Uma comunicação verbal. Às vezes não compreender bem o paciente, fica complicado, ele não se abrir com a gente, não dá espaço. Não dá espaço para ele se falar, né? Para ele falar com a gente. De repente, a nossa língua, né? O nosso dialeto. Pessoal, se eu falo tailandês e uma paciente português, vocês querem se entender? Não dá. Não fala termos técnicos como um paciente leigo, não dá. O que a colega falou aqui também, a questão de problemas auditivos, né? Então, a gente precisa o quê? Até de uma outra forma de comunicação, Libras, né? Eu estou fazendo curso de enfermagem, vocês vão aprender um monte de termo técnico, eu quero falar bonito. Então, eu vou falar um monte de termo técnico para o meu paciente, ele não vai o quê? Entender nada. Né? Eu só falei, ele ficou me olhando assim, tipo, o que eu falei? Por favor, né? Não entendi nada. Né? Então, isso aí são alguns detalhes que a gente precisa observar, porque nós estaremos trazendo essa comunicação efetiva. Principalmente pacientes, gente muito simples. Com certeza. A minha irmã, muitos anos atrás, ela era enfermeira, ela trabalhava no laboratório, passou distribuindo a latinha e falou, olha, você coloca fezes aqui, eu vou passar tal hora pegar. Ela pegou, chegou, ele tinha cuspido dentro da latinha. Eu não sabia o que era fezes. Mas então, a gente fala isso, e a gente pensa assim, como é que você não sabe? Mas é uma coisa tão simples para você, mas para aquele outro não é. E a gente precisa respeitar. Dependendo da pessoa, usar palavras simples. Né? Com certeza. Até para ele se sentir mais à vontade. Com certeza, perfeito. Geralmente as pessoas mais humildes, não têm estudo, aí mesmo não sabe. Ela não vai saber, então vai adiantar você fazer essa comunicação. Então às vezes fala português, claro. É melhor, você vai atingir seu objetivo e pronto, está tranquilo, tudo certo. Né? Então, às vezes, a gente pensa assim, porque é uma coisa tão básica para a gente, mas para o outro não é. E a gente precisa saber respeitar a realidade, a cultura daquela pessoa. Pode passar. Tem perguntas aqui. Vamos lá. A Gisele das Neves perguntou, quando estamos em um plantão e chega um parente ou seu próprio filho para ser atendido, qual deve ser nosso procedimento no atendimento? Eu não atenderia minha família, não. Eu acho que tinha que Eu atender. atendo. Eu acho profissional, né? Você vai entender como do caso, profissional. Profissional, não, um paciente comum. Um paciente como outro qualquer. Mas dependendo Mas do caso, agora, mas tem a ética, dependendo. Agora, assim, depende da situação que essa pessoa vai ter. Se ela chegar numa emergência, aí ela vai deixar o filho dela ali? Não, se não tiver profissional. E aí também se vai muito do paciente. Se eu estou no eletivo, se o paciente não tem problema em ser atendido por você, o meu filho não tem problema nenhum em ser atendido por mim, que sou a mãe dele. É uma escolha do paciente também. Na verdade, eu acho que isso fala muito mais da escolha do paciente do que da escolha do profissional. Porque, enquanto profissional, a gente tem que atender a todos. Quem muitas vezes pode se recusar, às vezes pode ser o paciente de falar assim, não queria ser atendido pelo meu pai, pelo meu parente, pela minha mãe. Será que tem outro? Eu acho que fala mais do paciente do que da escolha do profissional. Tem mais uma pergunta e um comentário. Eu vou ler primeiro o comentário e depois a pergunta. A Lana Silva comentou. Ter a primeira experiência da perda não deve ser muito fácil de controlar a emoção, não. Devido ao nosso emocional não estar preparado para a perda. Com certeza. É por isso que a gente
já começa a trabalhar um pouquinho na faculdade essa questão de que a perda pode acontecer. Na verdade, a perda vai acontecer durante a sua vida de trabalho. Imagina você trabalhar 10 anos, você acha que não se perdeu nenhum paciente? Né? Então, a gente precisa trabalhar com um ciclo da vida. Né? Todo dia perde. Tem locais que você perde paciente todos os dias. O que a gente não pode? É muito mais fácil a gente falar do que a gente viver, né? Então, por exemplo, quando eu fui, ainda mais quando a gente fala de um bebê, a perda do bebê, ela é mais impactante, ela é mais chocante, né? Assim, quando você fala, um bebê, tinha tudo, um recém-nascido, né? Eu acho mais difícil perder do idoso. Então, isso depende. Para mim, o do bebê é mais difícil porque eu trabalho com isso. Mas do idoso, por exemplo, pode ser o teu nicho de trabalho. Para ele já vai ser mais difícil. Então, percebam que isso é muito de pessoa para pessoa. A idosa, acho que eu vou chorar muito. Então, o que a gente não pode? A perda, ela vai fazer parte? Vai. A gente não pode se transformar em um profissional frio que vai dizer assim, é só mais um. Não é só mais um. O paciente é o amor da vida de alguém, é o pai, é a mãe de alguém, é o filho de alguém, ele não é mais um. Não é uma estatística, né? Então, a gente tem que estar... Ele é único para a família dele. Então, a gente tem que estar consciente que na nossa profissão isso vai acontecer, mas sempre tendo um respeito. Acho que se você partir do respeito, você consegue aí driblar algumas situações que pode acontecer. Pergunta. A pergunta da Andressa César. Vamos aprender a falar para o familiar que o paciente faleceu? Vamos aprender a falar para o familiar. A gente pode até aprender, mas normalmente não é uma designação do técnico. Então, na verdade, a gente acaba nem mexendo muito nesse ponto para o técnico de enfermagem. Porque quem fica a cargo dessa notícia é o enfermeiro, né? É o médico, pela questão ali do boletim. Não que o técnico não possa fazer parte desse momento, ele até pode. Mas, digamos assim, quem toma frente para conseguir explicar o que aconteceu, né, e tudo mais, é mais o enfermeiro e técnico, e às vezes até a psicóloga, dependendo da situação. Eu acho que é mais a psicóloga. Você precisa de medicamento, alguma coisa para acalmar? Não é nem essa questão, mas a questão da fala mesmo, entendeu? De você passar essa notícia. Então, é mais a cargo do enfermeiro, do médico, e que sabe, dependendo da situação, até mesmo chamar o psicólogo, porque eles vão ter um domínio técnico-científico muito maior do que o técnico de enfermagem. Com certeza. Pode passar aqui. E a gente tem a linguagem não verbal, gente. O que é a linguagem não verbal? A Gretchen. E a linguagem não verbal. Por si só, né? Gente, às vezes eu não falo, mas a minha expressão fala mais do que eu. Expressão facial. Né? Nossa, eu tenho muito isso. Lembra da máscara? A máscara, ela cobria alguma coisa, mas o teu olho revirava. A menina falou isso pra mim, né? Serviço. Ai, olha, tu tá com a máscara, né? E às vezes é o quê? É involuntário. Tipo, não, eu não falei nada, mas a tua expressão diz tudo. Então, o que é isso? Eu não falei nada, mas a tua expressão disse tudo. É uma linguagem não verbal. Eu não preciso nem explicar isso aqui. Eu acho que a Gretchen é autoexplicativa. Então, olha só, a Gretchen feliz, a Gretchen arrasada, a Gretchen amorzinho, né? Então, olha aqui, ó. O paciente doente, coitado, não consegue falar, mas só pela cara dele de dor. Você já consegue identificar, isso é linguagem não verbal. Tem como apagar a luz aqui para elas verem melhor a Gretchen, por favor? Então, assim, a Gretchen, ela é autoexplicativa. Né? Então, mostrar pra gente uma linguagem não verbal. Às vezes eu gosto de trazer essas imagens, assim, pra ela vocês. É explicativa em tudo, né? Vários, ela sabe todas. Isso aqui, gente, eu tirei de um post do Instagram, que perguntava assim, qual nível de Gretchen você está hoje? Do 1 ao 9. Eu queria estar como? Eu queria estar 8. Mas eu tô aqui 3. Eu tô 6, eu acho que eu tô na expectativa de aprender. Né? Então, olha só. Então, aqui ela tá sofrida, gente. Meu Deus, né? Chega na sexta-feira à noite, acabada da semana. Então, isso aqui é a gente no final de semana, né? Enfim. Então, olha só. Mais ou menos. Né? Um ou outro. Essa aqui sou eu no final de semana. Então, olha só. Por que eu trouxe essa imagem para vocês? Eu nem precisei ler nada.
eu falei para vocês de uma linguagem não verbal, ou seja, são mais expressões que a gente tem e que muitas vezes a gente não controla. Opa, eu vou ter que começar a controlar, porque senão o paciente vai estar me contando alguma coisa da vida dele que, para mim, eu não concordo, né? Na minha visão, eu não concordo, eu vou estar assim. O paciente já vai se Tá, tornar ele já na vai, hora. opa, tem alguma coisa errada aí, né? Ou então, muitas das vezes, a gente vai precisar ter contato, por exemplo, com secreções, né? Então, uma ferida que está ali infectada, que ela já está ali com um odor diferenciado, e você está fazendo caras e Não, bocas. não pode. Não pode, de jeito nenhum. Vai constranger a pessoa. Você vai deixar a pessoa constrangida, né? Então, percebam, eu não falei nada, mas a minha expressão disse tudo. Então, isso aqui é comunicação não verbal. Eu não utilizei palavras, eu utilizei expressões, né? Pode pensar. E aí, dentro... Posso acender ela? Não, pode sim, obrigada. E aí, dentro da comunicação não verbal, eu tenho a minha face, né? Eu tenho as minhas ações, eu tenho as minhas emoções, eu tenho os meus gestos, mas dentro do hospital, vocês vão ter algumas placas, né? Que é importante que vocês consigam identificar. Então, questão biológica, questão radioativa, não fume, né? Quando você olha isso aqui, essa aqui eu não preciso nem falar para vocês o que é, mas vocês já sabem quando vocês reconhecem, né? Alguém falou para você, não fume. Não, ninguém falou. Mas pela placa, tu já entendeu a mensagem. É isso que a gente quer. Isso aqui também é uma comunicação não verbal. Então, ela pode estar expressa em risco biológico. Ela pode estar expressa em quê? Em símbolos e placas que a gente usa no dia a dia. Esses símbolos vocês aprendem lá em biossegurança, né? Então, vocês vão ver por que a gente precisa identificar esse símbolo, porque dentro do hospital vocês vão ver muito deles. Então, eu tenho aqui risco biológico, risco radiológico, então eu preciso identificar para saber qual vai ser a minha conduta. O comum pra gente é o não fumar, que todo mundo olha e já sabe. Né? As outras vocês vão aprendendo a vencer no decorrer do uma coisa mais técnica, né? Sim. E aí, vocês já fizeram a brincadeira do telefone sem fio? Quem já brincou de telefone sem fio? Todo mundo já brincou, né? Então, eu vou passar uma mensagem, vai passando. Normalmente, quando chega lá, no último, a mensagem está certa, está errado. Então, morto. E aí, nossa comunicação foi o quê? Isso. Isso pode acontecer no nosso plantão, gente? Pode acontecer, mas não deve. Pode, mas não deve. A gente não, mas como vai acontecer? Porque a gente tem que deixar escrito, né? Mas nem sempre. Às vezes esquece. É por isso que é importante tu ter o prontuário registrado, né? Aí você vai passar o plantão, tu vai comunicar para tua... O cuidado, ele é contínuo, o cuidado, ele não para. Ele muda de figura, mas ele continua, né? Vai trocando aqui, mas o cuidado, ele continua. Então, eu preciso passar informações claras, diretas, né? De uma linguagem simples, para quê? Para que não aconteça o telefone sem fio. Aquele que eu comecei a contar uma coisa, e aí na hora a minha colega estava prestando atenção lá no que estava pensando na novela, que ela não vai assistir, estava olhando ali para outra coisa, para o monitor, e ela não entendeu a mensagem, ou eu não soube passar a mensagem de forma clara para ela, né? E aí depois ela fica, o que foi que a colega falou para mim? Ai, meu Deus, agora eu não lembro. Onde foi que ela deixou a medicação? Será esse vidro aqui que ela deixou aqui? Ai, eu não lembro. Então, percebam, a nossa comunicação, ela é importantíssima, gente, para o decorrer do exercer do cuidado. Então, não pode acontecer o telefone sem fio, aquele que no final chegou uma mensagem toda distorcida, né? Muitas das vezes, a gente vai utilizar essa comunicação não só com a equipe de enfermagem, mas com os nossos outros amigos da equipe multidisciplinar, os outros profissionais, né? Então, a nossa comunicação, ela tem que ser efetiva. Pode passar. Mais um, por favor. E aí, para finalizar, né, o trabalho em equipe, ele passou a ser definido como prática interprofissional, ou seja, vários profissionais, de uma forma colaborativa, no sentido de articular, né, colaboração entre profissionais de diferentes áreas, e centrado no quê? Na figura do paciente. Isso aqui é para vocês identificarem que
Vocês vão estar inseridos numa equipe de enfermagem e essa equipe de enfermagem está inserida aqui, na interprofissional, ou seja, vários profissionais. Né? Eu tenho médico, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho farmacêutico, todo mundo em prol de uma única pessoa, o paciente. Fazer com que aquela questão ela tenha uma resolutividade. E aí a gente conseguiu o quê? Exercer o nosso serviço. Cada um exercendo a sua profissão em prol daquela figura do paciente. Então, todo mundo juntou em prol daquele indivíduo. Aí, o nosso relacionamento, né, o que eu vou chamar de relacionamento terapêutico, é o relacionamento que nós vamos ter com o nosso paciente. Né? Então, nós temos aquele relacionamento familiar, nós temos nossos relacionamentos de amizade. Com o paciente, eu vou ter uma relação, né? Não uma relação pessoal, mas uma relação profissional, que a gente vai chamar de relacionamento terapêutico, porque é uma ajuda interpessoal de uma maneira compreensiva, de uma maneira individualizada, buscando, né, potencializar todas, evidenciar toda a sua potencialidade, recuperar a autonomia do indivíduo. Aqui eu coloquei na questão do sofrimento psíquico. Por quê? Porque esse termo relacionamento terapêutico, ele surgiu lá na saúde mental, né? Então, foi um termo que surgiu ali dentro do âmbito da saúde mental em prol do paciente em sofrimento psíquico, mas que a gente traz para todos os âmbitos do cuidado. Eu vou ter um relacionamento com o meu paciente. O relacionamento é voltado o quê? Numa questão de terapia, numa questão de cuidado, numa questão de exercer aí essa ajuda interpessoal. Então, cuidar é um ato que envolve práticas relacionadas às atitudes, maneira como tratamos, como olhamos uma pessoa, disposição e respeito com que tratamos o outro. Pode passar. Pode passar. E aí, condições essenciais para esse relacionamento terapêutico. Então, meu relacionamento com o paciente, ele faz parte do cuidado. O respeito, né? Então, o sentimento que a gente leva, tratar as pessoas com grande atenção. A gente tem também formas de atitudes respeitosas com o nosso paciente. Chamar o cliente, né? Na verdade, paciente, a gente nem usa mais o termo paciente, a gente usa o termo cliente. Essa que é a verdade. Então, chamar o cliente pelo nome. Vocês já viram que muitas vezes a gente fala assim, o fulano ali do leito 2, do leito 3. Será que seria um leito, gente? A pessoa se resumiu a um leito? Não, ela tem um nome. Então, a gente vai chamar ela pelo nome, né? Interagir o suficiente para responder as perguntas, esclarecer dúvidas e minimizar inquietações. Só tenha cuidado com essa interação. É uma interação limitada dentro do âmbito do cuidado, né? Então, você não pode também extrapolar, achar que você é íntima do seu paciente, até mesmo porque tem pessoas que não gostam disso. Então, tem que ter sempre o cuidado voltado para a questão terapêutica. Saber dosar, né? Isso, saber dosar. Agir sempre com franqueza e honestidade, mesmo quando notícias são tristes e difíceis, né? Então, às vezes, você tenta minimizar algumas situações, mas você precisa trazer a franqueza dentro. Garantir a privacidade do cliente, bem como o sigilo necessário para a sua dignidade. E tentar compreender o comportamento do cliente, considerando suas ideias, preferências, principalmente no momento de planejar a assistência de enfermagem. O que mais nós temos aqui? Outra condição é o que nós chamamos de autenticidade, né? Característica daquilo que consideramos real, verdadeiro. A empatia, que a colega falou, né? Cuidar é ter empatia. Então, a empatia também faz parte do relacionamento terapêutico. E, como eu bem disse, relacionamento terapêutico é o quê? Esse relacionamento que eu vou ter com o meu cliente, naquele momento de exercer o cuidado. E aqui, para finalizar agora de verdade, olha só. Uma enfermeira que estava no seu plantão em uma unidade de terapia intensiva tinha sobre seus cuidados um cliente que estava no terceiro dia pós-operatório. Contudo, tal cliente havia cometido atos infracionais perante a lei. E havia um policial que o acompanhava e permaneceu o tempo todo na porta da UTI. Ao perceber o empenho da enfermeira em sua prática profissional, durante o cuidado ao referido cliente, o policial não hesitou e comentou: por que a senhora cuida tão bem dele? Sabia que ele já matou muita gente? Ele é uma pessoa ruim. Será que vale a pena continuar vivo?
A enfermeira olhou para o policial e perguntou gentilmente: o que o senhor está fazendo aqui? Ao que o policial respondeu: estou fazendo meu trabalho, que é acompanhar. Eu estou fazendo o meu também. Claro. A enfermeira respondeu: eu também estou fazendo o meu trabalho, que é cuidar de qualquer pessoa que necessite de cuidados, independente de quem seja, do que faça ou fez, sem qualquer tipo de julgamento. Ainda com um sorriso no rosto e com a mesma gentileza de antes, finalizou: vamos continuar nossos trabalhos? É o que eles deveriam fazer, né? Também cuidar Né? e não passar por isso. Efetivamente. Então, Pô, que sério essa situação. né? Isso aqui é uma realidade que acontece. Mas isso aqui é para você ver que, independente de qualquer pessoa que você esteja ali atendendo, a gente tem que priorizar o que nós nos propomos a fazer, Por causa daquele juramento. que é o cuidado, por causa daquele juramento e porque eu escolhi, né? Eu escolhi cuidar. Alguém me obrigou a vir para cá? Não. Alguém me obrigou a escolher essa profissão? Não, não escolhi porque eu me identifiquei, né? O juramento ele é uma consequência, mas essa questão de eu querer cuidar, de algum momento bateu essa vontade. Eu disse, eu não me E identifico no com caso, isso. os policiais também têm juramento, né? Mas a gente não vai entrar nessa área do policial, porque o policial é outra história, né? Vamos ficar aqui na nossa profissão. Então, aqui é só para vocês entenderem que, independente de qualquer pessoa, eu escolhi o que fazer, realizar o cuidado. Então, eu vou cuidar. E aí, quem tiver que pagar perante a lei, não é da minha. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? É. Alguma pergunta? Não. Algum comentário? Também não. Tranquilo, então. Então, aqui para finalizar, espalhe para as pessoas o que você quer receber de volta. Então, pensem nisso, e aí isso aí eu tenho certeza que vai orientar as decisões de vocês. E eu acho que é a última slide. Vai ter sorteio? Acho que o João Paulo que tá vindo já vai vir aqui. Pode passar. Então, meus queridos, muito obrigada, né, pela atenção de vocês. Obrigada a quem está no presencial. Obrigada a quem está na live, quem está aqui pelo Meet. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Né? É claro que isso aqui é só uma pontinha do iceberg. Tem muita coisa para trabalhar. As mulheres, essa, vamos colar em ti. Tem muita coisa para ser trabalhada. E para mim vai ser um prazer muito grande Ai, senhora. ajudá-los nessa caminhada. Tá Dá bom? um vidro lá. Obrigada. Só para eu cheguei meia hora atrasada, porque eu moro em Santo Amaro, eu saí de lá às 5 da tarde, tinha muita fila. Das 5, eu consegui chegar aqui 7 Eu imagino. Ainda cheguei no terminal, peguei um Uber para mim correr no Isso aí, dessas 4, cheguei aqui 5 e... Vamos ver com o João. Professora, a seringa, ou professora, não é professora, mas professora, a seringa que você está falando, que é 0,1, 1,0. Ah, não, isso aí foi de um A gente exemplo? vou estudar isso, né? Não, Vai, isso aí vai foi. estudar, Vai, vai sim. Não, me dá até o primeiro dia. Assim, ó, você fala de mim assim, ó. Respira, vai dar tudo certo. É que eles já estão mais tempo, né? É porque eles estão estão bem ali certinhos. em alguns módulos, mais diferentes. Todas as matérias. Já está esperto esse homem. Então assim. Uai, Porque ele já trabalhou um pouco. Ele já tem uma vivência aí. Essa história do 0,1 é mostrando para eles que uma vírgula ela faz diferença, né? Então, quando eu tenho 0,1 é um valor. Quando eu tenho 0,1 é outro valor, né? Um valor 10 vezes maior. Foi de 10 e... Porque 0,1 é uma coisa, 0,1 é a mesma coisa que 1, porque o 0 ele não tem valor. Então, só para mostrar assim, que se fosse uma medicação de 0,1 e, de repente, eu não tivesse enxergado essa vírgula e visse só o 0,1, eu estaria administrando 1 ml daquela medicação. Um valor muito maior do que poderia. 10 vezes maior. Isso poderia até virar o óbito. Prestar bem atenção quando aprender isso. Entendeu? Então, foi só um exemplo que a gente... Vai lá, João. Mas se preocupa não vai cair na prova. Posso falar? Pode vir. Então, vou passar aqui a palavra para o João. Muito bom, senhor. Boa noite novamente. Eu quero agradecer a presença dos nossos alunos presenciais, nossos alunos das escolas cooperadas que participaram os 3 dias conosco. Foi muito importante a presença de vocês. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer esses eventos e os calendários das aulas conectadas para nossas escolas cooperadas vão ser divulgados essa semana.
E para os nossos alunos do presencial, semana que vem, vão estar aqui conosco. E muito obrigado, boa noite e bom descanso a todos. Hoje não tem certeza. Então é isso, gente. Beijos a todos. Aguardo todo feliz semana que